Seja bem-vindo, somos um podcast entre café e ideias e aqui nós vamos falar um pouquinho de psicologia e cultura pop. Eu sou a Débora, psicóloga de terapia cognitivo-comportamental. Eu sou o Sérgio, a minha abordagem é psicanálise. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um filme de Natal que tem tudo a ver com essa época do ano, envolvendo aí um pouquinho da psicologia e do nosso conhecimento. Sim, e vamos falar de um filme, produzido pela Netflix. O filme do Leandro Hassum, vocês conhecem? O Leandro Hassum, que é o Jorge no filme, ele não gosta do Natal, né? Então ele tem um trauma do Natal, porque todo ano é aniversário dele, né? E aí ele passa a não gostar porque ele não recebia presentes. E ele até brinca no filme, poxa, eu tô competindo com Jesus Cristo, né? Então essa competição não vale. E aí ele fica muito chateado de comemorar o aniversário dele, até ele fica muito bravo, né, com a esposa, porque ela compra bolo no dia do Natal e ele não quer comemorar, ele odeia o Natal até então, né? E a gente entende também, dentro desse filme, a questão da repetição, né? Que dentro do contexto do filme, ele sofre um acidente, né? E dentro desse acidente, acontece um feitiço com ele, que ele só passa a viver, a consciência dele só passa a viver no dia 24, né? Que é o dia do Natal, que é o dia que ele não gosta, né? Por quê? Porque todo ano acontecem as mesmas coisas, né? Tem aquele tio do pavê, tem aquele conflito, né? Que tem sempre na véspera. Sempre as mesmas piadinhas, Sim. né? As mesmas pessoas. E ele estava cansado de viver aquilo ali, né? E após esse acidente dele, ele passa a esquecer todo o ano e a viver só o Natal, que é a época que ele odeia até então, né? Sim, sim. E aí depois, né, depois de vários natais, né, repetidos aí, ele começa a ressignificar isso, né? Então, o que é o ressignificar? É dar um novo significado. E ele consegue fazer isso somente porque ele percebeu que durante todo o ano ele não vivia aquilo ali. Ele vivia, na verdade, mas ele não lembrava, né? E aí, um dos natais, e que chamou bastante a minha atenção, a filha dele tá doente, mas não quer demonstrar isso para ele. Então, ela tá com câncer, ela usa uma peruca para ele não perceber que ela estava doente, né? Porque ele tinha um dia com a filha, né? E é interessante porque a partir desse dia, ele não quer que o Natal acabe, né? Sim. Então, ele não quer dormir, ele não quer que aquele momento acabe. E a filha dele sempre pedia para assistir um filme com ele, né? O filme do Shrek, quando ela era criança. E ele não queria assistir esse filme com ela por tempo, por correria, né? Aquela coisa do dia a dia nossa, tipo, depois eu assisto, depois eu vejo, né? E acabou que a filha dele cresceu. E aí, então, nesse Natal que a filha está com câncer, ele topa assistir o filme e propõe isso para ela, né? Então, ele é emocionante o filme, né? Sim, ele sim. é de comédia, mas ele deixa uma mensagem muito bonita. Sim, sim. E traz muito aquela questão do piloto automático. Estamos vivendo no piloto automático? No dia a dia, no trabalho, na faculdade, com os nossos objetivos. Porque ter objetivo é importante, né? Sim. Só que, será que a gente está, de certa forma, usufruindo desse tempo, aproveitando esse tempo com os nossos familiares? A gente está aproveitando esse tempo, às vezes, para poder ouvir, para poder conversar, para poder ter um momento familiar, porque é o significado do Natal, né? Essa união da família, ver o parente que você só vê uma vez por ano, aproveitar, usufruir. Acho que a palavra usufruir é muito importante, né? Sim. E será que você, né? Qual o significado aí que você está dando para esse Natal, né? Tá sendo legal? Não tá? Tem algum trauma de Natal? Porque ele não gostava por ter um trauma, né? Então tem um significado aí para ele. E a gente sabe que essa época ela é muito familiar, né? Ela é um momento que a gente une ali todo mundo, né? Vê pessoas que às vezes a gente não viu o ano todo. Então, será que isso tem um significado bom para você, né? Sim. Eu fiquei um pouco com dó do protagonista, porque não é justo, né? Ele nasceu no dia 24 e recebe um presente só. Tô brincando. Pois é. Meu irmão passa pela mesma coisa. Ele faz aniversário dia 26
E aí ele sempre reclamou dessa questão, que ele fala assim, poxa, todo mundo recebe 2 presentes e eu recebo um presente só. E você, Débora, você gosta do Natal? Como que é o Natal pra você? Eu gosto porque eu aprendi a ressignificar, mas eu lembro que teve bastante tempo aí que eu não gostava do Natal. E assim como o Leandro aí, eu consegui ressignificar e mudar um pouco essa visão do Natal, de ser um momento família. Hoje eu amo o Natal. Eu fico esperando por ele, né? Então esses Sim. dias aí que a gente tá quase chegando no Natal, eu fico assim, nossa, que legal, como que vai ser, né? Quem que vai estar, qual música que vai tocar. Então eu fico empolgada com a ideia do Natal. Mas eu gosto de passar o Natal com pessoas que eu convivi e que têm um significado para mim. Eu não gosto de passar o Natal com pessoas aleatórias, porque eu acho que é um momento muito família e também de reflexão pra gente, né? Sim. E só para explicar para vocês aqui, pessoal, eu e a Débora, a gente é amigo já faz 30 anos, né? Então a gente sabe um pouco da história um do outro. Conversando antes, eu cheguei a falar para você que, em uma certa época, o Natal perdeu um pouco o sentido, né? E você sabe que eu perdi um irmão. Sim. Né? Então, acho que é interessante, né, dentro dessa empatia que a gente vai ter com o público, entender o luto dentro desse processo também, que eu acho que nessa união familiar, quando há um corte, quando acontece algum evento, tende muito ter essa separação, né? Nessa dificuldade, né, de lidar com o luto. E as datas marcantes, né? Então, Natal, Ano Novo, aniversário, elas fazem a pessoa aí que ela está passando por esse processo, ela lembrar, né? E até quem já passou, né? Igual faz anos aí que perdeu, mas não tem como não lembrar, né? Então, eu falo que esse é um momento também de reflexão, de voltar à nossa vida, né? Sim. E para a gente realmente refletir e dar um significado para isso, né? Então é um momento que ele faz a gente refletir, né? Mesmo a gente às vezes querendo fugir disso, né? Sim. Pessoal, tem uma pergunta aqui para vocês. Primeiramente, muito legal participar aqui com vocês desse projeto. E a pergunta é o seguinte: é sabido que a procura por terapia ela aumenta muito depois das festas de fim de ano. Vocês citaram sobre traumas e outras lembranças do passado, mas na opinião de vocês, tem algum outro motivo para isso acontecer? Por que é o aumento dessa demanda justamente no final do ano? Antes já aí do Natal, do Ano Novo, né, o consultório ele fica cheio aí de questões familiares, né? Então, de reencontros, de como que eu vou lidar com o Natal, como que eu vou lidar com as pessoas no dia do Natal, porque muitas pessoas vai conviver ali, né? Vai ter aquele momento do Natal com pessoas que não conviveram durante o ano, né? Sim. Então, acaba tendo essas questões de conflitos mesmo familiares, né? O tio do pavê brigando com a prima, com a tia, Sim. né? Enfim, sempre tem essas questões. E realmente, em janeiro, e eu acho que até pelas metas também, né? Da pessoa de virar o ano e a pessoa falar... o ano que vem eu vou fazer terapia, colocar isso como uma meta e buscar a gente. Então, tem um aumento, sim, em janeiro de pacientes, né? E, inclusive desses temas também. Pelo menos é o que aparece lá no consultório. Sim, eu vejo também que existe muito uma questão de ambiente, né? Se a gente for parar para analisar, toda pessoa ela vive num ambiente individual. Uhum. E quando essa reunião que tem no final do ano, aparecem esses conflitos, né? Porque a gente, o ser humano, ele tende a querer estar no controle a todo momento. E quando ele perde esse controle, que é no momento familiar, que está com bastante pessoas, gera esse conflito. Uhum. Uhum. Que é uma coisa também, voltando para o filme, né? Que chega no momento que o protagonista ele começa a tomar uma medicação para dormir. Então, de certa forma, se passa a ser, acho que uns 6, 7 anos, que toda vez que ele se depara com aquele dia conflituoso do Natal, ele dorme. Então, de certa forma, a família dele vai conviver com ele depois de uns 7 anos. Quando ele se dá conta, né, a esposa dele percebe, os filhos dele cresceram. Uhum, uhum.
E assim, é interessante porque nesse processo de dormir, ele tá evitando, né? Ele tá evitando a família, ele tá evitando viver. Então ele toma a medicação como uma, né, eu quero apagar, eu Como não uma quero fuga. viver isso, né? E uma coisa que me chama a atenção no filme também é que, de certa forma, ele tenta um suicídio, né? Quando ele pula da sacada, não é um pular ali na impulsividade, é um pular tentando um suicídio, né? Então, ele é um filme que, embora ele seja uma comédia, ele tem uma profundeza também, né? Sim. Então, eu fiquei pensando o quanto que era angustiante ele viver esses momentos, né? De, tipo, eu preciso tomar a medicação para fugir disso porque eu não quero viver isso, né? E quantas pessoas, né, têm tomado medicações aí em excesso, Sim. justamente para fugir da realidade, E né? não só medicação, né, Débora? Tem a questão das substâncias, né? Aquela situação no qual existe um excesso, né? Quando alguém começa a beber em excesso, usa alguma substância em excesso para fugir daquilo. Uhum. Só que aquilo sempre vai estar presente, não adianta, né? E aí a gente tem que trabalhar na clínica, né, o enfrentamento. Então, como que nós vamos enfrentar essa situação? Como que nós vamos fazer para viver esse dia e até criar estratégias, né? Porque na TCC a gente fala muito de estratégias. Então, quais estratégias eu vou usar para viver esse dia conseguir ser mais leve para mim? E é interessante Sim. uma coisa também, no filme, o Jorge ele descobre que a versão dele do dia a dia virou como se fosse um monstro egoísta, né? Mesmo que a história pule o resto do ano, que a gente não tenha ciência disso, esse comportamento no Natal, ele acaba sendo um resultado de uma construção. Uma construção de uma pessoa que é muito workaholic, que não tem tempo para os filhos. Fale um pouco pra gente sobre essa construção do egoísmo dele. Sim, ele passa bastante tempo aí do filme, né? Ele olhando para ele, né? Ele deixa a família, ele deixa a esposa e ele demora a perceber que, tipo, nossa, a vida está passando, né? Quando ele vê, o filho já tá na faculdade, né? A filha tá doente e quando aquela cena que ele vai ver o neto, né? Então, nossa, ficou muito marcado aquela cena também, que ele chega e ele, poxa, é o meu neto, né? Como assim, né? Passou tudo isso e eu não vivenciei isso. Então, o quanto que a gente consegue estar presente no aqui e no agora, né? Porque senão a gente realmente vai vivendo os natais e acaba esquecendo o que a gente vive o ano todo, né? Então, a gente estar presente é um exercício, né? E um ponto que me chama a atenção é que ele tem uma personalidade dele que vive só no Natal. Uhum. Que é um cara centrado, um cara, por mais que tenha esse narcisismo dele, mas é um cara que ama a esposa, que quer estar naquela realidade, né? Que é uma questão consciente. E o fato dele não lembrar, né, dos outros dias é uma outra personalidade, no qual ele não concorda. Porque outra personalidade trai a esposa, faz certas coisas, no qual ele não aprova. Ele não quer viver isso, né? Ele não quer viver isso. Ele não aprova isso. Né? E é interessante porque quando ele descobre, né, que, por exemplo, ele usa o bigode e ele odeia bigode, né? A versão dele de Natal odeia o bigode. Ele fala assim, por que eu tô assim, né? Então ele começa a se questionar, tipo assim, como assim? E aí ele descobre que ele tá traindo, que ele não sabe nada da vida dos filhos, então ele não quer viver essa vida, né? E aí ele cai em si no Natal, que tipo, não, deixa eu viver, né? Deixa eu parar e olhar para minha família. E aí ele volta e ressignifica isso. Sim. Né? E tem a questão da esposa, né? Porque a esposa não estava ciente do que estava acontecendo com ele, só que tem aquela questão, né, emocional, que ela estava vivendo 365 dias com uma outra pessoa. Só que na hora que ele fala, a personalidade dele fala, acho que é luta por mim, não sei, ela vai e luta por ele. Ela começou a ligar para ele na outra consciência dele todo dia até eles ficarem juntos de novo. Sim. Ela faz essa busca, né? Ela tem ali a vontade de ficar com ele. E ele também, só que ele estava tão na correria, né? Tão fora de si que ele não percebia o que ele estava vivendo, né? Fora do Natal.
Então é bem interessante também. E é engraçado, Débora, que eu pego na clínica muita questão das pessoas querer acelerar o processo, não querer passar por aquele processo ali de conquista, de luta. A pessoa já quer chegar no final do ponto. A pessoa se cobra pelo fato de errar. As pessoas não querem, de certa forma, tentar e cometer erros. Acho que ninguém tem essa intenção de começar um projeto, iniciar um projeto e errar de cara. Sim, e viver esse processo. Esse processo. Eu vejo até a busca pela terapia, né, de querer que seja um resultado muito rápido, né? Então, Sim. Hoje é vendido muito isso, né? Em uma sessão você alcança tal coisa, né? E aí, quando o paciente chega, a gente tem que desconstruir isso também, né? Olha, é um processo, né? Tem etapas para esse processo, não é uma coisa que é de uma hora para outra, né? Então, mostrar isso hoje é uma das maiores dificuldades, né? Porque tem muitos profissionais que vendem que em uma sessão você consegue fazer milagres, né? E não é bem assim que funciona. Pessoal, processo terapêutico é um processo de passo a passo, é um caminho que a gente tem que traçar. Dentro desse caminho, a gente passa por obstáculos, né? Sim. Só que a gente consegue. São etapas, né? São etapas. Só que a gente consegue, né, numa questão de tempo, chegar no ponto ali. Eu vejo que a vida, né, é que nem um videogame. Né? Fala disso. Me fala disso. Sim, mas vamos parar para analisar. Num videogame, a gente não passa por fases? Sim. Na fase, a gente não tem um chefão? A vida, a gente passa por essas fases, por esses ciclos, né? E a gente tem um chefão lá. Assim que a gente derrota o chefão, a gente vai para uma outra fase. Vou dar um exemplo, pequeno exemplo. Faculdade, escola. Sim. Né? A gente passa por um ciclo, né? Igual a escola. A gente passa pelo processo da escola. Dentro do processo da escola, a gente trabalha. A gente tem nosso trabalho, que é um ciclo também. E a gente começa a faculdade. Ou começa um curso. Que é um processo também, que é um processo longo. É 4 anos, 5 anos. Depois a gente continua estudando. Mas são processos. E depois é o mercado de trabalho. Todo final desse processo a gente passa por um chefão. E sempre vai ter ciclos novos, né? E sempre vai ter essas etapas aí, né? Gente, tem mais uma dúvida aqui, ó. É só no final, né, que o Jorge, ele entende o que está passando, principalmente quando ele se vê nessa iminência, ele encara essa própria morte. A pergunta é por que a gente precisa passar por essa dor extrema para valorizar a vida? Inclusive tem até aquele documentário da BBC, se não me engano, que é sobre cuidados paliativos, né? Uma pessoa vai numa clínica de cuidados paliativos e perguntam para as pessoas que estão à beira da morte ali quais são os maiores arrependimentos das suas próprias vidas. E elas respondem que é ter trabalhado demais, não ter aproveitado a família, não ter curtido o final de semana, não ter feito um hobby que gosta. Então é interessante pensar nisso. E a pergunta é por que o ser humano espera a dor chegar para dar valor ao agora? Eu acredito que tem muito uma questão de alcançar o desejo, né? O ser humano, a gente tem que a desejar aquilo que a gente não tem. Só que às vezes, quando a gente obtém isso, a gente não usufrui, a gente quer uma outra coisa. Sim. Eu penso que essa dor, né, o sofrimento que a gente passa, a gente não precisaria às vezes passar por ele. Só que quando a gente passa, normalmente, né, a gente costuma aprender com isso e desenvolver em cima disso, né? Então o sofrimento ele é necessário também para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso crescimento. Então, eu vejo hoje, né, as questões que eu já passei, o tanto que elas fizeram eu aprender. Mas também, né, o filme ele deixa um ponto de interrogação de, tipo, se você pudesse voltar à sua vida, né, você faria diferente? Então, fica essa reflexão para vocês, né? Se eu pudesse voltar, o que eu faria de diferente na minha vida? Né? Então, um ponto para refletir aí. Sim, sim.
E pra você, Elton, qual que é o significado do Natal pra você? Mas aí você tá perguntando pra uma pessoa, né, autista, o que que o Natal significa. Olha, pra mim, assim, o Natal, ele é um momento de caos. É muita interação social, muita máscara pra vestir, muita comida diferente. Sensorialmente é muito difícil. Tanto que aqui em casa a gente nem comemora Natal, a gente passa como se fosse um dia comum mesmo. No máximo a gente, sei lá, come uma coisa que a gente já reserva pra essa data, uma coisa que a gente já gosta, mas que a gente amplia ela, né? Enfim, é bem por aí. Sim, e olha o tanto que a experiência de cada um, né, é individual, né, é muito singular, é muito da experiência, da história, do diagnóstico, né, então eu respeito demais aí o Elton, né, pela questão do TEA, e vários pacientes meus passam por isso, né, e eu entendo, eu acho que assim, não é para todo mundo que o Natal significa estar junto com outras pessoas, né? Para mim é estar junto com a minha família, viver aquele momento, é estar com pessoas que fizeram sentido para mim durante o ano. Mas também eu prefiro uma coisa mais intimista ali, né? Eu não gosto de ampliar muito isso. Mas sabe o que eu achei interessante agora que o Elton trouxe? Essa questão, tipo assim, de fazer a comida, né? Eles poderem escolher também. Porque tem uma parte lá do filme que é até engraçado, que a sogra do protagonista faz a maionese e coloca, acho que maçã. E ele não gosta. Nem eu. E eu não gosto que coloca uva passa. Famosa. Eu não gosto. E aí eu questiono, por que tem que colocar? Por que tem que colocar? Porque só no Natal, né? Quem gosta, por que não consome durante o ano, né? E Então, deixa a gente ser feliz no Natal. Tô brincando, a gente não vai ser menos feliz por conta da uva passa. Agora que interessante, isso entra na questão de tradição, né? Eu falava com a minha esposa esses dias, podia ter panetone o ano inteiro, mas ele aparece assim mais forte, parece que é só no final do ano. Aí fica essa dúvida, né? Por que as pessoas se apegam tanto a tradições? Porque pra mim, que tenho dificuldade de entender isso, né? Por que a gente gosta tanto de repetir esses rituais? Por mim, eu tinha panetone o ano inteiro e não somente no Natal. Eu acho que a tradição, ela traz um pouco uma cultura e um padrão. Sim. É muito pela cultura, né? Então a gente já nasceu tendo o Natal, já nasceu tendo o Ano Novo, comemorando o aniversário, né? Cantando parabéns. Então, são coisas que às vezes a gente não para nem para refletir, né? A gente só vivencia aquilo ali e, eu vou comer o panetone no Natal, eu vou colocar a maçã na maionese, né? Simplesmente porque a minha mãe faz, né? Então, entra naquela analogia aí do peixe, né? Que a pessoa cozinhava o peixe e aí cortava o rabo e a cabeça. Aí perguntava, mas por que você faz isso? Porque minha mãe fazia. Aí, mas você já perguntou para sua mãe por que ela fazia isso? Não, nunca perguntei. Aí ela vai lá e pergunta, né? Mãe, por que você corta o rabo e a cabeça do peixe, né? Aí a mãe fala, porque não cabe na panela, na forma. Então, assim, é uma questão totalmente cultural e que às vezes a gente não questiona, né? Não para pensar também nesses pequenos momentos aí. Não é verdade. Mas sabe o que eu acho engraçado? O panetone, né? Ele tem um significado, né? E ele é gostoso justamente por a gente ter ele disponível apenas uma vez no ano, né? Eu prefiro chocotone. Também. Trufado. Só corrigindo um ato falho aqui, na verdade é chocotone, viu? Não é panetone, eu gosto de chocotone. Eu também gosto do chocotone. Não, panetone eu não gosto daquelas frutinhas, não. É pra mim que nem uva passa. Eu gosto, mas eu não gosto dela na comida. Gosto dela separada. As frutinhas? Sim. Eu não gosto da comida, eu não gosto no panetone. Não, pessoal, a gente tá encerrando, né? Mais esse episódio de Entre Café e Ideias. Gostaria de estar desejando, né, para vocês, para a família de vocês, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal para você, Débora. Feliz Natal para você, Elton. Feliz Natal para vocês. Obrigado por participar aí com a gente. E comenta aí o que você achou desse vídeo para incentivar a gente a fazer mais vídeos como esse. Incentivar também as pessoas a não consumir uva passa.